Mestre, tem que corrigir tudo, mudar tudo, ainda até domingão para o sistema da escola. Estamos gravando. Bom dia, Matheus. Estamos começando a aula agora, Matheus. Caderninho de física aí aberto. Estou retomando aí da onde nós paramos na aula passada, que era o conceito de trabalho. Então, nós vimos que todo trabalho está relacionado à força e não ao corpo. Eu parei na situação do trabalho da força-peso, lembrando que a força-peso pode produzir trabalho. Então, estou retomando aqui a aula passada, que se não me engano foi na quarta-feira, foi quarta que nós tivemos aula? Não, foi segunda, já faz um tempão. Estou retomando aqui de que o trabalho não depende da trajetória. Estou pegando essa primeira situação aqui, ó. Eu tenho o trabalho da força-peso representado aqui por diferentes trajetórias. A primeira trajetória em verde, de R até S. A segunda trajetória em azul e a terceira trajetória em roxo, tá? Se a gente entender por que não depende da trajetória na verde, a gente entendeu todas as outras também. Então, vamos pensar no objeto, ó, que foi de R para uma posição R' e depois para a posição S. Para ter trabalho, vamos lembrar, eu preciso ter a força produzindo um deslocamento. A força-peso, ela é sempre na vertical para baixo. Então, se pelo caminho eu desloquei o meu objeto de P até R', olha o deslocamento, de P até R', o deslocamento é na horizontal. E a força-peso é uma força que está na vertical. Então, de R até R', o peso não realizaria trabalho, o peso não consegue deslocar um objeto de R para R'. Então, o trabalho de R até R' seria nulo. Aí chegou no R, o objeto desceu. Se o objeto desceu, eu tenho um deslocamento na vertical para baixo, a força-peso é na vertical para baixo, então nós temos um trabalho sendo realizado de R' até S, que seria o peso vezes o deslocamento. E esse trabalho seria um trabalho positivo. Então, quando eu olhasse o trabalho no percurso todo aqui pelo caminho 1, na minha figura ali da esquerda, ó, pelo caminho 1, o que acontece nesse caminho 1? No primeiro trecho, que é no trecho horizontal, não tem trabalho sendo realizado. Mas no segundo trecho, que é o trecho vertical, eu tenho um trabalho positivo. Então, é como se eu tivesse apenas realizado o trabalho relacionando ele à altura. Por isso que ele está falando, olha, o trabalho não depende da trajetória descrita. Se eu olhar o caminho 2, o que acontece aqui no caminho 2? O caminho 2, ele teve um deslocamento na diagonal. Para ter esse deslocamento na diagonal, eu posso separar isso aqui, que é um vetor, né? Eu posso separar ele em um deslocamento vertical e um deslocamento horizontal, tá? Como se fosse um caminho 1. E aí eu sei que o peso na horizontal não realiza trabalho, mas na vertical o peso realiza um trabalho, tá? Então, não depende da trajetória. Olha essa trajetória louca aqui. Ele teve deslocamento vertical, depois ele teve deslocamento horizontal, depois vertical de novo. Na horizontal, o peso não realiza trabalho. O peso realiza trabalho apenas na vertical. Aí eu tenho a situação aqui do meio, que eu acho que eu comentei com vocês na aula passada. Eu jogo um objeto, um lançamento horizontal, olha a trajetória aqui. Se eu pensar nessa trajetória, essa trajetória é composta por um deslocamento na horizontal, com velocidade constante, junto com um deslocamento, simultaneamente com um deslocamento na vertical. Na horizontal, o peso não interfere, e é na vertical que a gente tem aí uma aceleração para esse movimento. Então, o peso é que produz um trabalho quando eu lanço um objeto aí num lançamento horizontal.
Aqui também é um lançamento horizontal. Só que ao invés de ser de cima para baixo, o menino que está lá em cima no A jogando para baixo, aqui ele jogou do A para o B. Aqui a trajetória é diferente, ó. É o B que jogou para o A. Então, ele teve, de novo, um deslocamento na horizontal e teve um deslocamento na vertical. Só que o que acontece com o deslocamento dele na vertical? Está para cima. E o peso é uma força que está para baixo. Então, o peso está interferindo no deslocamento, mas não está realizando um trabalho motor, não está ajudando, ele está atrapalhando, ele está realizando um trabalho resistivo. Então, na subida, o trabalho da força-peso vai ser sempre negativo, e na descida, o trabalho da força-peso é positivo. Como a força-peso não muda com o deslocamento, porque a massa não muda, a aceleração da gravidade também não muda, o gráfico da força-peso pelo deslocamento é uma reta paralela ao deslocamento. Como não tem inclinação, a inclinação não significa nada, mas a área de um gráfico de força por deslocamento, essa área é numericamente igual ao trabalho. Isso eu já falei na aula passada. Eu acho que foi aí que eu parei na aula passada. Estou descartando aqui todos os meus rabiscos e estou indo agora para uma situação que a força varia com o tempo. Isso é, a força não é constante. Então, sempre que eu falo em força elástica, eu preciso lembrar que essa força não é constante. Como é que eu sei que essa força não é constante? Aqui do lado esquerdo, eu pus uma mola na horizontal. Mas no ano passado, na aula que eu gravei para vocês, eu pus a mola na vertical. E aí eu tinha uma mola com comprimento L0, e aí eu pendurava nessa mola um objeto de massa M, e via que no objeto eu tinha força-peso para baixo e força elástica para cima. E esse objeto deformava essa mola, produzindo nela uma deformação X. Na mola, a força elástica era para baixo. O objeto puxa a mola para baixo e a mola puxa o objeto para cima. Eu falei no ano passado que se eu dobrasse a massa, eu dobrava o peso. E ao dobrar o peso, a força elástica dobrava também, e com isso o meu objeto dobrava a sua deformação. Se eu triplicasse a massa, triplicava o peso, triplicava a força elástica. Então, a força elástica, ela não é constante. À medida que eu puxo a mola, ou à medida que eu empurro a mola, essa força elástica vai mudando de valor. E aí eu fiz para vocês, também no ano passado, um gráfico de força elástica por deformação da mola. Quando não tinha objeto nenhum pendurado na mola, não tinha deformação, o gráfico estava no zero. À medida que eu pendurava objetos, eu observava que a força elástica ia aumentando, porque o peso que eu pendurava ia aumentando também. E o gráfico ficava uma reta crescente. Daí, o ano passado, eu falei que a inclinação desse gráfico correspondia a uma grandeza física. Quem era a inclinação de um gráfico? A inclinação de um gráfico era uma tangente. Quem é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto, ele correspondia à força elástica, ao meu Kx. E o cateto adjacente correspondia à força elástica, que era o X, ele correspondia à deformação, que era o X. Daí eu sabia que a tangente era uma relação entre força e deformação. Mas cada mola que eu colocasse pendurada e pusesse o objeto de massa M, cada mola tinha uma inclinaçãozinha diferente. Portanto, essa inclinação nós chamávamos de constante elástica da mola, que era a tal da constante K. O X estava dividindo, eu passei multiplicando e escrevi o que nós chamamos de lei de Hooke. Isso é, para calcular força elástica,
eu usava a constante da mola multiplicado pela deformação. Então, esses rabiscos todos foi só para lembrar aqui força elástica. Vamos para o nosso conceito de trabalho. Se num gráfico de força por deslocamento, onde a força é constante, a área desse gráfico é o trabalho, não importa o tipo de gráfico que eu tenha, se ele é de força por deslocamento, a área tem que corresponder ao trabalho. Então, nesse caso, a área do gráfico da força elástica pelo deslocamento também corresponde ao trabalho, tá? Só que agora, quando eu olho para essa área é a área de um triângulo, e a área de um triângulo, ela é base vezes altura dividido por 2. Como é que eu calculo essa área, então? A base é o x. A altura corresponde à força elástica. Isso tudo dividido por 2. Mas nós sabemos que a área, nesse gráfico, é o trabalho. E nós sabemos que força elástica é K vezes X. Daqui a gente tira, então, que X vezes X dá X quadrado. Portanto, o trabalho da força elástica, ele é calculado pelo gráfico e ele vale kx quadrado sobre 2. Ok? Então, nós sabemos calcular trabalho de força elástica. Se eu tivesse aí, vou apagar os meus rabiscos. Só rabisco para vocês saberem aí minha fala, em que parte da luzinha que eu estou. Se eu tivesse um gráfico de força elástica, ou de força, né? Não sei se é elástica, e deformação, deslocamento, e esse gráfico fosse meia circunferência, a área disso daqui corresponde ao trabalho. Não importa o formato do gráfico, força e deslocamento, a área vai ser sempre o trabalho. E aí, a área desse gráfico, eu calcularia como sendo πr quadrado sobre 2. A área de uma circunferência πr quadrado, como é metade da área da circunferência, dividido por 2. Se o gráfico está no primeiro quadrante, o trabalho é positivo. Se o gráfico está no quarto quadrante, é essa área aqui que eu vou calcular, esse trabalho, portanto, vai ser um trabalho negativo. Tá? E o trabalho total é a soma de todas as áreas, porque trabalho não é uma grandeza vetorial. Trabalho é uma grandeza escalar. E acho que isso aqui foi mais ou menos onde eu parei na aula passada. É isso mesmo? Confirmem aí para mim. Joia. Então, vamos começar hoje. Hoje eu tenho bastante coisa para falar para vocês, mas eu não vou deixar tarefa de casa no final de semana, não, tá? Final de semana aí vocês vão descansar. Final de semana passada vocês fizeram minha prova, vocês já fizeram bastante lista minha. Então, esse final de semana aqui, põe as outras matérias em dia. A minha vai ter um descanso. Coloquem aí que agora a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação do conceito de trabalho. Então, anotem aí. Exemplos. Quem não tem um resumo, tá aqui um resuminho, que é bom ter no caderno, tá? O que diz esse meu resumo? Esse meu resumo fala de trabalho motor, esse meu resumo fala de trabalho resistente, que um é positivo, o outro é negativo. Uma força está no sentido do deslocamento, outra força está em sentido oposto. Ele fala do trabalho da força peso, que ele é positivo na descida e que ele é negativo na subida, tá? Mas preciso lembrar que se deslocamento e a força são perpendiculares, eu não tenho trabalho sendo realizado, então o trabalho do peso às vezes vai ser zero, tá? E quando eu tenho um gráfico de força por deslocamento, a área é um trabalho. No caso da força elástica, como a força elástica não era constante, eu não posso escrever que é Fx vezes x, esse deslocamento, mas ele vai ser kx quadrado
sobre 2. E preciso sempre lembrar que no sistema internacional, trabalho é em joules, eu não posso dar trabalho em newtons, porque newton é a unidade de força. E também não posso falar que força é em joules. Ok? Então, quem não tem um resuminho aí, copie o resuminho para a aula. Esse resuminho está nos slides que estão lá no e-book. Enunciado aí do primeiro exercício. Exemplo 1. Um objeto parte de uma posição A e atinge uma posição B. E ele está sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra essa figura. Então, vamos entender a figura, tá? Tem um objeto. Esse objeto é um quadrado, que está aqui, é um bloquinho. Esse bloquinho está na posição A. Ele se desloca, ó, figura, horizontalmente até uma posição B. Então, ele sai do A e vai para o B. Isso aqui é o deslocamento dele, de A para B. Um deslocamento horizontal. Quem é que está fazendo esse objeto se deslocar na horizontal? Essa força F aqui, ó. É como se eu tivesse alguma coisa no chão, amarrasse uma corda nessa alguma coisa e saísse arrastando ela. Eu estou arrastando um objeto no chão. Eu não estou fazendo esse objeto sair do chão e se deslocar aqui no sentido da força F, tá? Não é isso que está acontecendo. Eu estou arrastando. Quando eu arrasto, o exercício me diz que existe um atrito no sentido oposto, aqui o FAT, desenhado aqui no sentido oposto. Além do FAT, ele desenhou aqui a força peso na vertical para baixo e desenhou a força normal na vertical para cima. Só que a força normal eu chamo de N, aqui ele chamou de Fn. Essas 4 forças existiam no objeto na posição A, e essas 4 forças existem no objeto na posição B. Vou apagar meus rabiscos, a gente já entendeu a figura, né? Tem um caixote, um bloquinho, indo de A para B, puxado por uma força F. Olhem aí na figura, marquem aí no caderno de vocês, que essa força F, ela forma um ângulo com o eixo da horizontal, e esse ângulo aqui, ele chamou de ângulo θ. O que o problema quer? Ele deu o valor da força F como 50 newtons. Ele não deu o ângulo, mas ele deu o cosseno do ângulo. Ele não deu a massa, mas ele já deu o peso, 70 newtons. Ele deu a força normal, ó. A força normal não é igual ao peso, já vamos discutir por que ela não é igual ao peso. Ele deu o FAT, 10 newtons, e ele deu o deslocamento. E ele quer saber o trabalho. O trabalho de quem? De cada uma das forças. Quantas forças são? É o peso, então ele quer saber o trabalho do peso. Tem a força normal, ele quer saber o trabalho da força normal. Tem a força F que está arrastando, ele quer o trabalho da força F. E tem o trabalho do atrito, ele quer o trabalho do atrito também. Então, ele quer saber o trabalho de cada uma dessas forças quando eu desloco o objeto de A até B. Então, a primeira coisa que eu vou pensar, o deslocamento é na horizontal, de A para B. A força peso é uma força que está na vertical. Se a força peso está na vertical, não é ela que está produzindo esse deslocamento. Se não é ela que está produzindo o deslocamento, ela está perpendicular ao deslocamento, né? Perpendicular, formando 90 graus, o trabalho da força peso é zero. O peso não deslocou esse objeto. Se eu pensar na normal, independente do valor dela, a normal está na vertical para cima. O deslocamento é para a direita. Então, de novo, normal e deslocamento estão perpendiculares. A normal não está empurrando o objeto. A normal não atrapalha o movimento do objeto. Então, o trabalho da força normal também é zero. Então, o trabalho do peso e o trabalho da força normal é zero. Se quiser, justifica. É zero, porque eles estão
perpendiculares ao deslocamento. Então, perpendicular, P e D. E sempre que for perpendicular, o trabalho é zero. Agora, a força F, ela não é perpendicular ao deslocamento. A força F está aqui, ó, e o deslocamento está aqui embaixo. O que eu preciso fazer com essa força F? Eu vou decompor a força F em uma componente no eixo X, que eu vou chamar de Fx, e em uma componente no eixo Y, que eu vou chamar de Fy. Quando eu olho a componente Fy, a componente Fy, ela está perpendicular ao deslocamento. Então, a componente Fy não realiza trabalho. Porque para ter trabalho, a força precisa estar na mesma direção do deslocamento. Não precisa estar no mesmo sentido, mas precisa estar na mesma direção. Se o deslocamento é horizontal, a força tem que estar na horizontal. Se o deslocamento é vertical, a força tem que estar na vertical, para realizar trabalho, tá? Se tiver perpendicular, não tem trabalho. Agora, o Fx realiza trabalho. Por quê? Porque a componente Fx está perpendicular, não está perpendicular ao deslocamento, perdão. O Fx está na horizontal e o deslocamento também está na horizontal, o que significa que o trabalho do Fx vai ser um trabalho motor. Como é que eu calculo o Fx? O ângulo está aqui, ó, entre o F e o Fx. Então, o Fx, ele é F vezes o cosseno do ângulo. Portanto, o Fx, eu tenho o F lá do enunciado, ó, tá aqui, o F é 50. Eu tenho o cosseno do ângulo, está no enunciado aqui em cima, ó, o cosseno do ângulo é 0,80, o que significa que a componente Fx vale 40 newtons. Ó, a unidade de força é newton, gente. Agora eu vou calcular o trabalho do Fx. O trabalho do Fx é o Fx, que é 40, vezes o deslocamento, tá lá no enunciado, ó, tô marcando ele aqui, o deslocamento é 5 metros. 40 vezes 5, 200 joules. Então, o trabalho da força F, na verdade, é apenas o trabalho da componente Fx. E ele vale 200 newtons. Então, eu já calculei 3 trabalhos, ó. Trabalho do peso, trabalho da normal e trabalho da força F. Tá faltando para mim o trabalho da força de atrito. Como que eu vou calcular o trabalho da força de atrito? O trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes o deslocamento. Só que se eu olhar para a figura, o atrito está para a esquerda e o deslocamento é de A para B e o deslocamento é para a direita. O que significa que eles têm sentidos opostos, um para a esquerda e um para a direita. Portanto, esse trabalho vai ser um trabalho negativo. No enunciado, eu tenho o valor da força de atrito. A força de atrito vale 10. Só que eu vou pôr menos 10. Por que menos? Porque a força de atrito é oposta ao deslocamento. O deslocamento é 5. Então, o trabalho da força de atrito vai ser de menos 50 joules. Vejam, eu não usei o valor do peso, eu não calculei o valor da força normal para calcular os trabalhos. Por qual motivo? Porque eu já sei que essas forças não estão promovendo o deslocamento de A para B. Se elas não promovem o deslocamento de A para B, é porque esse trabalho vale 0. Vou apagar todos os meus rabiscos e vou deixar para vocês só a resolução do PowerPoint para vocês copiarem. Então, tá aqui, ó. Os trabalhos de força normal e peso são nulos, pois essas forças são perpendiculares ao deslocamento AB.
Então, tá aqui, ó, trabalho da força normal é 0, trabalho do peso é 0. Aí eu calculei o trabalho da força F. Lembrando que a força F eu decompus e eu fiz da força F uma componente Fy e uma componente Fx. O trabalho do Fy era 0, porque estava perpendicular, e o trabalho do Fx era um trabalho positivo. E o Fx, ele é o F cosseno do ângulo, ó. Aqui o Fx aparecendo pra gente, ó. Então, Fx vezes o deslocamento. Tinha o F, tinha o cosseno, tinha o deslocamento. Eu calculei, deu 200, aqui escrevi em notação científica, 2 vezes 10 ao quadrado. E o trabalho da força de atrito também está calculado aqui nessa situação. Então, copiem, tirem print dessa tela. Eu estou aqui falando que é para dar tempo de vocês copiarem, para dar tempo de vocês fazerem todas as anotações necessárias. E agora eu vou para o item B. No item B, ele quer o trabalho da força resultante. Vou dar aí mais alguns minutinhos. Se alguém já quiser ir calculando o trabalho da força resultante, pode ir calculando. Eu vou calcular esse trabalho da força resultante de duas maneiras, tá? E eu já vou falar para vocês quais são essas duas maneiras. Eu só estou dando um tempinho aí para o pessoal tirar print ou para o pessoal terminar de copiar no caderno. Eu sei que tem uma turminha que não tira print, tem uma turminha que copia mesmo no caderno de física, que é o certo, né? Todas as anotações no caderninho de física. Em agosto, se a gente voltar lá para as nossas aulinhas, eu vou olhar aí o caderninho de vocês para ver como estão as anotações aí de vocês. Certo? Então, tudo anotadinho. Vou de novo apagar os meus rabiscos. Eu vivo rabiscando a tela. E vamos para o item B. Tudo bem? Podemos ir para o item B ou tem alguém ainda copiando o item A? Se alguém estiver copiando o item A, põe um ponto para mim no chat, por favor. Se ninguém colocar ponto, é porque eu posso ir para o B. Ok, vou para o B. O que o item B quer? Agora eu vou deixar até sem o item A, vou falar só para o item B. Ele quer o trabalho da força resultante. Vamos pensar aqui. Primeiro, por que a força normal não está igual à força peso? Primeira coisa que eu vou pensar é que eu tenho o peso na vertical para baixo, tá? Eu sei que esse peso vale 70 newtons, porque ele me disse no enunciado. Para cima, eu tenho a força normal, só que eu decompus a força F, e da força F, eu tirei uma componente Fx e tirei uma componente Fy, então não tenho mais o F, eu tenho as componentes ali do F. Então, para cima, eu tenho normal e Fy, tá? Como ele não se movimenta no eixo Y, ele se movimenta apenas na horizontal, que é o que está me dizendo aqui, ó. Isso significa que a força resultante em Y tem que ser 0, para ele não ter aceleração na direção Y. O que significa que se eu tenho 70 newtons para baixo, eu tenho que ter 70 newtons para cima, para que a força resultante vale 0, tá? Eu sei calcular Fx, o Fx eu calculei como sendo F vezes o cosseno do ângulo, tá? O F é 50, não era isso? O cosseno era 0,8, daqui eu descobri o Fx deu 40 newtons. Eu sei calcular o Fy, porque eu sei que Fy é F vezes o seno, se eu quiser. Ah, mas eu não tenho um ângulo. Mas eu sei que F ao quadrado é Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, Pitágoras. Quanto vale o F? 50. Quanto vale o Fx? 40. Com isso, eu acho
o FY, tá? Ou então eu posso achar o ângulo, ok? E aí o meu FY vai me dar 30 newtons. Se eu fizer essa continha aqui para o Pitágoras. Vejam, para cima eu tenho a normal, que é 40, que ele me deu no enunciado. E o FY, se eu calcular, ele dá 30. O que significa que 40 mais 30 vai me dar 70 para cima. 70 para cima, 70 para baixo, significa que quando eu juntar esses vetores, na direção Y, a resultante vai ser zero. Porém, eu vou olhar se tem força resultante na direção X. Na direção X, o que a gente tem? A gente tem o Fx para a direita, o Fx vale 40 newtons, porque eu calculei ele, tá aqui, ó, calculado, Fx é 40. Eu tenho para a esquerda o FAT. O FAT está aqui no enunciado do exercício, ó, o FAT é 10. Se eu tenho um vetor para a esquerda e um vetor para a direita, eu vou calcular a força resultante, que nesse caso não vai dar zero, porque o Fx é maior que o FAT. Então, minha força resultante aqui seria Fx menos FAT. O Fx é 40, o FAT é 10. O que significa que eu vou ter uma força resultante em X que vale 30 newtons. Joia. Eu quero trabalho. Trabalho é a força resultante no X vezes o deslocamento no eixo X. Quanto vale a força resultante em X? 30. O deslocamento em X é, na verdade, o deslocamento de A até B, que vale 5. Portanto, o trabalho da força resultante, nesse caso, vai ser 150 newtons. Esse é um jeito de eu calcular o trabalho. Tem um outro jeito de eu calcular o trabalho. Que outro jeito eu poderia calcular o trabalho? Eu poderia somar todos os trabalhos que eu calculei no item A. Quem que eu calculei no item A? Eu calculei o trabalho do peso, eu calculei o trabalho da normal, eu calculei o trabalho do F, na verdade, da componente Fx, porque Fy não realizava trabalho, e eu calculei o trabalho do FAT. Tudo isso eu fiz no item A. Trabalho do peso, 0. Trabalho da normal, 0. Trabalho da componente Fx, eu calculei no item A, deu 200 joules. Trabalho do FAT, eu calculei no item A, deu 50 joules negativos. Portanto, eu posso dizer que o trabalho da força resultante é a soma de todos os trabalhos, 200 menos 150 vai me dar 150 joules. Então, são duas maneiras de eu calcular. Ou eu calculo a força resultante, que foi a primeira maneira que eu fiz, eu olhei o eixo Y primeiro, tá? Para saber que no eixo Y a força resultante dava 0. Calculei a força resultante no eixo X. E aí eu calculei o trabalho da força resultante, que era só no eixo X, porque só no eixo X eu tinha uma força resultante atuando. Ou, a maneira mais simples, como eu já tinha calculado todos os trabalhos no item A, eu fiz aí a soma do trabalho do peso, mais a soma do trabalho da normal, mais a soma do trabalho da componente Fx, mais a soma do trabalho do FAT. Tudo muito rabiscado. Vou deixar aqui para vocês apenas a minha solução do PowerPoint. Vou deixar aqui um pouco pequenininho, espero que dê aí para copiar, porque aí eu vou começar a chamada de vocês, tá? A última chamada do bimestre, segundo o MEC. Vamos a ela. Vou começar aleatório, porque eu gosto de fazer a chamada aleatória. Então, vamos começar aqui pela Isabela Fernandes. Isa Fernandes, está aí, Isa? Põe um pontinho para mim no chat, Isa, se você estiver presente, Isa Fernandes. Ok. Isa Fernandes, está muito pequenininha a tela para você?
Consegue enxergar, Isa? Ian. Ok, Isa. Ian está presente? Põe um pontinho para mim no chat, Ian. Ou põe um S para mim de salve. Rian, que nunca falta nas minhas aulas. Cadê você, Rian? Salve, salve, Rian. Cadê o Rodrigo? Põe um ponto, um S para mim no chat. Aí, você tá bem, Rodrigo? Tô bem. Ok, que bom. Você consegue visualizar bem a minha tela, Rodrigo? Consigo sim. Então tá jóia. Renan está presente, Renan. Salve, salve, Renan. Cadê a Rafa? Rafinha, Rafaele, cadê você? Dá um oi para nós, Rafaele. Salve, salve, Rafa. Pedro, cadê o Pedro Rezende? Tá aí, Pedro Rezende. Olivia, que também não falta nas minhas aulas. Salve, Olivia, que tem as listas maravilhosas, né? Nicolas, cadê o Nicolas? Eu estou começando a chamada de trás para frente, Arthur. Ayrton, não se preocupa, não. Cadê o Nicolas? Cadê a Naira? Naira, cadê você? Salve, salve, Naira. Milena, cadê Milena? Salve, Milena. Matheus Salles, cadê tu, Matheus? Dá um oi para nós, se estiver aí na aula e não estiver dormindo. Aí, Matheus Salles. Matheus Quadros, dá um oi para nós. Aí. E o Matheus Pereira e o Matheus Garcia estão aqui. Pereira aqui. Pereira aí, e o Garcia, cadê o Garcia? Garcia faltou, o Matheus Pachela Garcia, não tá? Primeira faltinha dele em aula. Cadê a Marina? Dá um oi para nós, Marina. Salve, salve, Marina. Cadê a Maria Eduarda? Ela falou bom dia para mim. Aí, Maria, tudo bom? Tudo. Pessoal, vou mudar a tela. Alguém ainda copiando? Se alguém estiver copiando, põe um ponto para mim no chat. Senão, eu estou indo para o próximo exercício. Eu só tenho 2 exercícios para fazer com vocês de cálculo de trabalho. Depois eu vou para energia. Próximo exemplo, eu vou para a apresentação, não estou vendo mais o chat. O enunciado do próximo exemplo, exemplo 2, fala o seguinte para nós, ó. Tem um carro de massa 1.000 quilogramas e esse carro está se movimentando sem resistências dissipadoras. Isso é, não tem atrito com o ar, não tem atrito com nenhum objeto enquanto esse carro está se movimentando, então tem nada gastando energia dele, a não ser a energia que ele tem aí para o movimento, tá? E ele parte do repouso, isso é, ele saiu de uma velocidade igual a 0. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura ao lado. Para nós aqui a figura está abaixo, não está ao lado. Desloquei a figura. E o problema que é o tipo de movimento em cada trecho, a aceleração do carro, quando ele está na posição 400 metros em relação à origem. E ele quer o trabalho da força F, nos 1.000 metros que ele percorreu. Então, olhando para o gráfico, eu tenho um gráfico de força, que na vertical, esse gráfico no eixo Y, está me mostrando que a força vai de 0 até 1.000. No eixo da horizontal, ele me dá alguns valores, 200 metros, 600 metros e 1.000 metros. Então, vamos começar a pensar no problema. Fiz já a leitura do enunciado. Daqui a pouquinho vocês podem até terminar de copiar o enunciado, quem estiver copiando. Eu vou interpretar o gráfico, eu vou analisar o gráfico, tá? Para poder responder o item A. Então, eu vou começar olhando o que está acontecendo de 0 até 200 metros. Depois eu ponho a resolução em PowerPoint, bonitinha para vocês. Eu vou só no rabisco agora, tá? De 0 até 200 metros, eu olho, a força está mudando com o tempo.
Se a força muda com o tempo, eu não posso usar a expressão F igual a M vezes A. Porque a expressão F igual a M vezes A é para massa que não muda com o tempo, e ela é para aceleração que não muda com o tempo. Essa expressão aqui, ela é válida apenas para as forças que eu trabalho do tipo força constante. E aqui no trecho de A até B, eu sei que essa força não é constante. Essa força é uma força variável, porque ela foi de 0 até 1000 newtons. Se a força é variável, eu vou classificar esse movimento como sendo um movimento variado, sem o uso da palavra uniforme, tá? Quando é que eu uso essa palavra uniforme? Lembra, eu tinha F igual a M vezes A e eu escrevia movimento uniformemente variado. Isso quer dizer, o movimento variava, mas ele variava sempre da mesma forma. Isso é, um movimento cuja aceleração é constante. Isso é, a aceleração não muda com o tempo. Então, eu posso usar F igual a M vezes A. Agora, aqui, de 0 até 200 metros, a força variou. Ela foi de 0 para 1000. Se ela variou, isso significa para nós também que a aceleração é uma aceleração que está mudando com o tempo. Então, é uma aceleração variável. Eu vou classificar apenas um movimento como sendo um movimento do tipo variado. Não posso usar nem a palavra retilíneo aqui, porque eu não sei se ele se movimentou em linha reta ou não. E não posso usar a palavra uniformemente, tá? Então, com certeza, é apenas um movimento variado. Ainda no item A, vamos olhar o trecho de 200 metros até 600 metros. O que eu sei que está acontecendo com a força nesse deslocamento? Ó? No 200, a força vale 1000, e no 600, a força também vale 1000. Então, de 200 até 600 metros, a gente observa que a força é constante, ok? Se a força é constante, isso significa que a força não variou com o tempo, a aceleração também foi constante, porque força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração não mudou com o tempo. Portanto, eu vou dizer que isso aqui é um movimento uniformemente variável. É um MUV, sem a letrinha R, tá? Por que sem a letrinha R? Porque eu não sei se ele é retilíneo. Deve ser, porque é um carro, né? Pode ser que esse carro esteja fazendo curvas, essas coisas, mas não posso usar, se eu não tiver certeza, a palavra R de retilíneo. Vamos olhar agora o que acontece de 600 metros até 1000 metros. De 600 a 1000, ó, 600 até 1000. A força está diminuindo. Então, a força, de novo, não é constante. Se a força não é constante, a aceleração também não é constante. A aceleração aqui está diminuindo com o passar do tempo, porque a força está diminuindo. Portanto, trata-se apenas de um movimento variado. Pode abreviar para MV. Então, no primeiro trecho, movimento variado. No segundo trecho, movimento uniformemente variado. O meu U e meu V estão ficando muito parecidos. E no último trecho, movimento variado.
Tem gente que copia os meus rabiscos, então vou dar um tempinho aí para as anotações dos rabiscos. Aí eu vou apagar todos os rabiscos, depois eu deixo a resolução completa aí do PowerPoint para vocês, tá? Então, de 0 até 200, a aceleração mudou porque a força mudou. Então, a força variou, a aceleração variou também. Então, é apenas um movimento variado. No mesmo item A, de 200 até 600 metros, a força foi sempre 1000, então a força constante. Se quiser, anota aqui do lado, a força constante vale 1000 newtons. Tá? Se a força é constante, a aceleração é constante também. Então, é um movimento uniformemente variado, porque a velocidade muda com o tempo. Tem aceleração, então a velocidade está mudando com o tempo. Então, é um movimento uniformemente variado. E de 600 até 1000 metros, novamente a força não é constante. A força, nesse último caso, ela varia de 1000 newtons até 0 newtons, ela diminuiu. Então, eu tenho uma aceleração negativa, movimento do tipo retardado, tá? Mas como a aceleração está mudando com o tempo, eu chamo apenas de movimento variado. Vou apagar todos esses meus rabiscos, depois eu deixo a resolução aí bonitinha de PowerPoint para vocês, tá bom? Vamos para o item B. No item B, deixa eu já deixar a resolução do item A aqui. No item B, ele quer saber quanto vale a aceleração na posição 400 metros. Vamos primeiro localizar onde é o 400 metros. Aqui tem 200 metros. Aqui está os 600 metros. Então, a posição 400 metros seria aqui no meio. E para os 400 metros, a força é constante e ela vale 1000 newtons. Então, no item B, como a força é constante nesse trecho, onde está os 400 metros, eu vou fazer F igual a M vezes A. Do gráfico, eu peguei o F, que é 1000. Do enunciado, eu estou pegando a massa do carro, que é 1000. Com isso, eu descubro a aceleração, que é 1000 dividido por 1000, que vai me dar 1. Eu poderia calcular a aceleração em qualquer ponto desse gráfico. Se eu quisesse, quando fosse 300 metros, a aceleração também seria 1. Nos 200 metros, a aceleração é 1. No 350 metros, a aceleração é 1. Em qualquer posição aqui entre o 200 e o 600, incluindo 200 e incluindo 600, em qualquer posição que eu tenha aqui, a aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Para qualquer outro ponto, a aceleração é diferente. Ok? Vamos supor que eu quisesse a aceleração para o ponto 100 metros. Nos 100 metros, eu vou ter que localizar no gráfico o valor da força. Como isso aqui é uma reta bonitinha, eu poderia dizer que isso aqui é 500, não necessariamente, tá? Mas vamos supor que ele me desse que nos 100 metros a força era 500, aí eu faria F igual a M vezes A, mas eu tenho que ter o valor certo disso aqui no gráfico. Estou supondo que é 500, a massa é 1000, com isso eu acharia uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ele poderia me pedir aqui no 150, mas aí, de novo, ele tem que me dar o valor da força para eu saber, tá? E aí, se eu souber o valor da força, para cada um dos deslocamentos, eu sei quanto vale a aceleração em cada trecho, ok? E aí, nessa primeira reta, a aceleração não vai ter o mesmo valor em cada um dos pontos X.
e nem na segunda reta que atrás, ou melhor, terceira reta que atrás, né? A aceleração está mudando com o tempo. Vou apagar os meus rabiscos, vou deixar só a resolução de PowerPoint para vocês, do A e do B, e vou para o item C. O item C, ele quer que eu calcule o trabalho da força F. Aqui eu posso optar por ir calculando o trabalho em trechos. Então, eu calcularia aqui a área dessa primeira figura, tá? Isso é um jeito. A área dessa primeira figura, ela é base vezes altura, dividido por 2. A base mede 200. A altura mede 1000, dividido por 2. Isso aqui dá para simplificar, vai dar 100. 100 vezes 1000, isso aqui vai dar 100.000. 100.000 joules. Posso calcular a área do retângulo, que é base vezes altura. A base vai de 200 até 600. A base mede 400. A altura, tá aqui, ó. A altura vale de 0 até 1000. A altura é 1000. Portanto, isso aqui vai dar 400.000 joules. Aí eu posso calcular a área da terceira figura aqui, ó, que é um outro triângulo, tá? Se eu calcular a área desse triângulo, é base vezes altura dividido por 2. A base vai dos 600 até o 1000, então a base mede 400. A altura vai do 0 até o 1000. Não, do 0 até o 1000. Então é 1000. Isso dividido por 2. Posso simplificar aqui, vai dar 200. E a área disso aqui vai me dar 200.000. Aí eu tenho uma área que é 100.000, uma área que é 400.000 e uma área que é 200.000. E aí eu somo todas essas áreas para achar o trabalho. Então, vai ter 400 com mais 200, 600, com mais 100, 700. Então, o trabalho seria 700.000 joules, ou 7 vezes 10, 3 a quinta. Esse é um jeito. O outro jeito de eu fazer o cálculo é pensando que essa figura aí do meu gráfico é um trapézio. E aí, um trapézio, ele tem uma base maior, ele tem uma base menor e ele tem uma altura. E a área do trapézio seria o trabalho. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a equaçãozinha para calcular a área do trapézio. A base maior, se eu olhar aqui no meu gráfico, ela vai de 0 até 600. Então, é de 0 a 600. A base maior mede 600. A altura, ela foi de 0 até 1000. Então, é 600. Opa, perdão, é a base menor que eu tenho que olhar, né? A altura é 1000. Já vou pôr a altura aqui, ó, 1000. A base menor é esse pedacinho aqui, que vai do 200 até o 600. Então, a base menor é 400 sobre 2. Opa, 400 não, 200, gente. Ah, de 200 a 600 é 400. Espera lá, deixa eu ver se eu não errei nada aqui. 600, base maior, eu errei. Opa, espera lá. Volta tudo. A base maior é 1000. Não tenho aqui a borracha, depois eu pego a borracha. Base maior é 1000. A base menor é 400, que é lá em cima. Então, aqui embaixo tudo tem 1000. Aqui em cima, minha basezinha, que vai de 200 até 600, ela tem 400. A altura, que é isso aqui, no meu trapézio, é 1000. Isso dividido por 2.
Aí eu vou ter 1.400 vezes 1.000 dividido por 2. E isso aqui vai me dar os mesmos 700 mil joules, ou 7 vezes 10 a quinta joules. Se vocês querem calcular como área do trapézio direto, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem dar uma de Jack, fazendo as coisas por partes, aí vocês calculam a área do triângulo, a área do retângulo, a área do outro triângulo e soma tudo, ok? E aí vocês vão descobrir também o trabalho nessa situação. João? Tá certo? Vou apagar todos esses rabiscos. Vou deixar aqui a resolução do PowerPoint, do item A, B e C. Só que a resolução que eu tenho aí no PowerPoint é pela área do trapézio, tá? Não pelas áreas parciais. Enquanto vocês estão copiando, tirando print, eu vou continuar a chamada. Maria Briane está presente, põe um S para mim no chat, de salve, salve, Maria Briane. Tá aí, já vi agora, Maria Briane. Salve, salve. Marcos Santos, cadê Marquinhos? Marquito tá aí? Não. O Lucas Henrique, põe um S para mim no chat, Lucas, e salve, salve. O Lucas Eduardo, se tiver por aí, põe um S para mim também, Lucas Eduardo. Estou indo agora para Adriel. Adriel está presente, põe um S para mim no chat, Adriel, se estiver presente. Ayrton, tá por aí, salve, salve, Ayrton. Alexandre, salve, salve. Arthur, o Ribeiro e o Nanaumi estão por aí. Nanaumi está, o Ribeiro não. Bia e Bruno estão presentes. Salve, Bruno. Cadê a Bia? Bia não tá aí. Caio, cadê o Caio? E o Cauã. Salve, salve, Caio. Cadê o Cauã? Salve, Cauã. Cadê o Flávio? Põe um S para mim no chat, Flávio, se você estiver acordado na aula. Gabriel Alves. Tá por aí, Gabi? Calma aí, Matheus, já ponho chamada para você. Cadê o Gabriel Alves? Arthur? Eu não tinha visto que você estava aí, não, Arthur. Agora eu sei que você está aí. Está acordado, né, Arthur? Que bom. Gabriel Alves está por aí? Deixa eu só pôr a presença aqui do Matheus, antes que eu esqueça, né? O Matheus já está com presença, tá? Gabriel Alves não está. O Gabriel Mício está por aí? Presente. Salve, salve, Gabriel. Conseguiu copiar a tela, Gabriel? Sim. Então tá ótimo. Gui, cadê o Gui? Não, filho, é outro Guilherme. A mamãe tá fazendo chamada aqui, meu amor. Tem um filho chamado Guilherme, e toda vez que eu falo Gui, ele responde. Aqui. Henriques, cadê o Casarinho? Cadê o Penzo? O Casarinho tá aí. O Penzo também. Cadê a Isa? Isa tá por aí. Salve, salve, Isa. Jefferson está presente. João Pedro. O João Takashi. Salve, Takashi. Cadê o Joaquim? Josias. Salve. Cadê a Lu? Luana, tá por aí, Lu? Põe um S para mim no chat, Luana, se estiver presente na aula. Encerrei a chamada. Pessoal, com isso, eu encerrei o slide de trabalho, tá? Agora eu vou
mudar de tela, eu vou aqui para minha luzinha, ok? Pessoal, eu pus a aula para gravar, né? Eu nunca lembro se eu pus para gravar. Tá gravando, já. Então, vamos lá. Trabalho é um conceito que nós vimos que relaciona uma força produzindo um deslocamento. Mas em física, nós sabemos que toda força que produz um deslocamento, além de realizar trabalho, está modificando a quantidade de energia de um corpo. Então, eu vou falar na aula de hoje de um conceito chamado energia. Tem o PowerPoint disso, mas eu vou aqui na lousinha, na próxima aula eu uso o PowerPoint, tá? Porque aqui eu preciso falar bastante coisa para vocês quando eu falo em energia. Em física, os físicos não sabem o que é energia, pessoal. Então, se vocês procurarem em alguns livros de física, vocês vão encontrar que energia está lá no livro de física. Tá assim, ó, é a capacidade de realizar trabalho. Aí você vai no conceito de trabalho e a definição aparece assim: trabalho é a capacidade de transformar energia. Quer dizer, eu vou no capítulo de energia e eu leio que energia é a capacidade de realizar trabalho. Aí eu vou no conceito de trabalho e vejo que trabalho é a capacidade de transformar energia. Quer dizer, não definir nem trabalho e não definir nem energia. Tá? Eu costumo fazer uma analogia entre energia e dinheiro. Os físicos não sabem o que é energia. Ninguém sabe o que é energia. Mas a gente sabe as maneiras na qual a energia se manifesta. Vocês também não sabem o que é dinheiro. Alguém aqui sabe o que é dinheiro? Não é porque não tem, não, né? A gente não sabe o que é dinheiro. Se eu perguntar para vocês o que é dinheiro, o que vocês vão dizer para mim que é dinheiro? Escreve no chat para mim. O que é dinheiro para vocês, gente? Não vale dizer aquilo que eu não tenho, tá? Isso eu já sei. Vocês não têm. Tá aí, o Henrique disse que dinheiro é papel. Sei não se dinheiro é papel. Sei não. Unidade? Pontos de troca? Dinheiro é uma representação física de valores de troca. Será que precisa ser físico mesmo? Físico no sentido de ser matéria? Ah, Ayrton, é aquilo que você queria ter, aquilo que todo mundo queria ter, Ayrton. Com certeza, olha, dinheiro é aquilo que todo mundo quer ter, e dinheiro quer ter, a gente quer ter Dinheiro é uma bastante. representação de contribuição. Será que dinheiro é contribuição, gente? Dinheiro não é uma unidade definida? A gente não sabe o que é dinheiro. No sistema internacional é dólar. Ah, olha, ainda prefiro euro, viu, Gabriel? Tá? O mais comum para nós é dólar. Tá? Mas a gente sabe que tem várias maneiras aí, tem várias unidades de dinheiro, né? Uma das unidades é o dólar no sistema internacional. Adorei isso, Gabi. É um meio usado para adquirir e vender. Cuidado com esse adquirir e vender, tá, João? Na verdade, eu estou aqui ganhando dinheiro agora, porque eu estou trabalhando, tá? Então, eu estou realmente fazendo uma troca. Eu estou transformando uma coisa em outra. A gente não sabe definir o que é dinheiro, de certa forma. A gente sabe as formas que o dinheiro se manifesta, vamos dizer assim. Eu diria que dinheiro se manifesta na forma de papel, se eu pensar numa nota. Eu posso dizer que dinheiro se manifesta na forma de um metal, se eu pensar numa moeda, se eu pensar numa joia. Eu posso dizer que o dinheiro se manifesta numa forma de plástico, se eu pensar num cartão de crédito. Eu posso pensar que dinheiro se manifesta de uma forma virtual. Eu trabalho, o dinheiro entra na minha conta bancária, eu não vejo papel, eu não vejo o plástico, do mesmo jeito que ele sai dessa conta bancária sem eu manusear nada, ele sai na forma de Pix, ele sai na forma de TED, ele sai na forma de um débito, né? Eu posso dizer que o lápis que eu estou segurando agora é dinheiro, eu posso dizer que a roupa que eu estou usando agora é dinheiro, eu vou na padaria, eu compro um pão, o pão é um dinheiro, aí eu recebo de troco balinhas, balinhas também é dinheiro.
Só que aí eu vou pagar o pão amanhã com as balinhas, o padeiro não aceita as balinhas, porque o padeiro fala que balinha não é dinheiro. Quer dizer, para mim, na hora que eu recebo as balinhas no troco, é dinheiro. Na hora que eu vou pagar com balinhas, o padeiro não aceita as balinhas, ele fala que não é dinheiro, vai entender, né? Uma hora é dinheiro, outra hora não é dinheiro, né? Então, nós não sabemos de fato o que é dinheiro. Tanto é que a gente gasta dinheiro sem ter dinheiro, né? Tem tanta gente aí gastando dinheiro sem ter, né? O padeiro é totalmente bipolar, pelo menos aqui no meu bairro é, né? O dono da padaria é bipolar, agora no bairro de vocês eu não sei. Eu sei que se eu tentar chegar na padaria e pagar um pãozinho com um lápis, eles não vão aceitar, nem com uma bala, nem com nada disso, né? Podia pagar com o papel da bala que eu chupei, né? Junto vários papéis de bala, vou lá pagar o pãozinho, mas também não dá, né? A balinha do Schrödinger, pode ser, né? O gato do Schrödinger, a balinha do Schrödinger, assim vai, né? Então, dinheiro a gente não sabe o que é, não porque a gente não tem, a gente sabe como é que ele se manifesta. Então, eu troco meu trabalho por dinheiro, por algo que a gente chama de dinheiro. Eu gasto dinheiro sem ter dinheiro, né? Sem pegar na nota, sem ter ele no banco. Alguém me empresta aí o dinheiro, depois eu fico de devolver, sei lá quando, sei lá como. A mesma coisa acontece com energia. A gente não sabe o que é em física. A gente não sabe o que é energia no dia a dia, mas a gente sabe as formas na qual ela se manifesta e a gente sabe trabalhar com essa energia, tá? A gente sabe quantificar, a gente sabe qualificar a energia. Então, eu não sei o que é energia. Se eu for no livro de física, o livro de física vai me enrolar e não vai me dizer o que é energia. Mas se eu perguntasse para vocês, eu não vou perguntar aqui porque eu sei que vai vir um monte de resposta. Mas se eu perguntasse para vocês a forma na qual a energia se manifesta, vocês diriam para mim, olha, a energia, professora, ela pode ser chamada de energia solar, ela pode ser chamada de energia luminosa, ela pode ser energia térmica, ela pode ser energia calorífica. Aí vocês vão querer entrar nas disciplinas. Ela pode ser energia elétrica, energia de elétron. Ela pode ser energia mecânica, que é a energia da turma de Mech. Ela pode ser energia dos alimentos, que vem lá da galera dos alimentos, né? Tem energia elétrica, energia mecânica, energia dos alimentos. E tem sempre aquela pessoa que está na sala de aula e vai falar assim, professora, tem energia do ambiente, tem ambiente que está carregado, tem energia das pessoas, tem aquelas pessoas que chegam com você, perto de você, que tem uma energia super positiva, tem as pessoas com energias negativas. Vocês adoram essas coisas de energia de ambiente, né? Tem várias outras formas de energia. Tem aquele aluno que vai falar, olha, professora, eu li lá no livro de física, tem a energia cinética, tem a energia potencial, que eu já ouvi falar. Tem o que mais? Tem energia nuclear. Vocês vão me dar um monte de nome, né? Tem energia sonora, ó, som, vocês falam energia sonora, né? Entra como mecânica, na verdade, a energia sonora não entra nem como mecânica, tá, Gabriel? E a gente vai ver que só existem duas formas de energia. Mas se eu deixar, a gente vai ficar dando aqui vários nomes para energia, tá? Então, na verdade, eu posso colocar vários nomes aqui, porém, em física, a gente diz que a energia se manifesta apenas de duas maneiras. Ou a energia é cinética, ou a energia é potencial. Ok? Energia cinética é sempre que eu estiver pensando em movimento. Então, a energia sonora seria uma energia cinética, porque ela é uma energia de movimento. Energia elétrica pode ser potencial se eu pensar numa pilha. Se eu pensar num circuito elétrico que tem corrente elétrica, ela é cinética. A energia potencial é o que nós costumamos dizer que ela é uma energia armazenada. Isso é, ela pode vir a ser.
Eu gosto muito dessa palavra potencial, eu uso muito essa palavra potencial no meu dia a dia. Eu poderia dizer que vocês, alunos do segundo ano do Cotuca, são alunos em potencial da universidade, no curso de medicina, tá? Não sei nem aqui se alguém quer prestar medicina, mas eu poderia dizer que vocês são alunos em potencial do curso de medicina. Não significa que vocês são alunos do curso de medicina. Não significa que, de fato, vocês vão ser alunos de medicina. Só significa que vocês, se estudarem muito, têm a capacidade de entrar na universidade e fazer o curso de medicina. Capacidade de. Vocês podem vir a ser. E aí vocês vão vir a ser se vocês quiserem, tá? Eu não posso dizer que eu sou uma cantora em potencial. Eu não sou uma cantora em potencial, gente. Mesmo que eu queira, mesmo que eu estude muito, eu nunca vou virar uma cantora. Eu sou muito ruim para isso. Eu não posso dizer que eu sou uma atleta em potencial. Muito pelo contrário, eu não gosto de atividade física, né? Então, eu não sou uma atleta em potencial. Eu não sou uma cantora em potencial, tá? Mas, se eu quiser, eu posso dizer que eu sou uma engenheira em potencial. Se eu estudar bastante, prestar vestibular para uma faculdade de engenharia, eu posso vir a ser engenheira, tá? Vai depender aí da minha capacidade de vir a ser. No caso da física, quando a gente fala em energia potencial, a gente diz que é uma energia que pode vir a ser cinética. Ela pode se transformar em movimento. Dentro da energia potencial, nós vamos ter 3 categorias que a gente estuda no ensino médio. 2 eu vou ensinar para vocês, a terceira não, porque vocês já devem ter visto no curso técnico, tá? A primeira potencial que eu vou falar é a potencial gravitacional. Isto é, o campo gravitacional pode colocar objetos em movimento. Se eu tiver uma bolinha suspensa no ar, parada, porque eu estou segurando, ela pode cair. Então, eu tenho energia potencial, podendo se transformar em movimento aí na queda da bolinha, podendo se transformar em energia cinética. Tem a energia potencial elástica. Isso é, eu vou lá, comprimo uma mola com um objeto ali empurrando, e eu deixo a mola presa com esse objeto aqui, ó. Se eu soltar esse pininho, a mola vai empurrar o meu objeto? Sim. Então, a mola pode produzir o movimento de um corpo. Então, a mola pode transformar algo que está parado em movimento. Aí, se eu pegar uma mola, esticar a mola e prender aqui, ó, o objeto, tá ali preso, a mola esticada. Se eu tirar o pino, o que acontece? A mola puxa o objeto. Se a mola puxa o objeto, eu tenho a mola com a capacidade de puxar e empurrar as coisas. E uma outra energia potencial que eu não vou falar para vocês, porque vocês já ouviram no curso de eletricidade básica, é a energia potencial elétrica, tá? Rapidamente, só para ver se vocês realmente ouviram falar na energia potencial elétrica, tá? Vocês tiveram eletricidade básica? Põe um S para mim no chat se tiveram ou não. Jóia. Quem deu eletricidade básica? Só para eu saber, o Beson. Beleza. O Beson falou, com certeza. O Besonzinho falou para vocês. O Beson falou para vocês que existem cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas, só para lembrar aqui a aula do Beson. E que em volta dessas cargas elétricas existe algo que nós chamamos de campo elétrico. Se eu pegar uma carga positiva e uma outra carga positiva, a gente sabe que essas duas cargas elétricas têm em volta dela o tal campo elétrico. E como tem esse campo elétrico, vai existir forças entre elas por causa da interação desse campo elétrico. Um campo elétrico interage com um outro campo elétrico.
e aí existe uma força de repulsão. Se fosse uma carga positiva e uma carga negativa, essa força seria de atração. E aí, confirmem para mim, o Beson falou que essa força elétrica era calculada como uma constante vezes o valor das cargas, quanto maior as cargas, mais intensa é a força, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O Beson falou isso para vocês, chamado de lei de Coulomb. Põe um Szinho para mim no chat. Joia! Beson, olha aí o Beson arrasando aí, né? O que mais o Beson falou para vocês em eletricidade básica? Vamos ver se ele chegou aí no que eu quero. O Beson falou para vocês que a carga elétrica, ela tem em volta dela o tal campo elétrico, né? Então, tem lá, toda carga elétrica tem campo elétrico. Não existe carga sem campo, não existe campo sem carga. E aí, para calcular esse campo elétrico, o que a gente sabe? Só existe carga se tiver campo, só existe campo se tiver carga. Quanto mais intensa, quanto maior a quantidade de carga elétrica que eu tenho aqui nesse corpo, mais intenso vai ser o campo elétrico. E eu sei que se eu estiver muito longe desse campo elétrico, eu sei que eu não percebo a presença dele. Então, o campo elétrico está variando com a distância, depende do local. E aí o Beson pegou na expressão da força e disse para vocês, olha, aparece campo elétrico na expressão da força. Eu posso dizer que a força elétrica é o campo elétrico de uma das cargas, vezes a outra carga que eu coloquei ali. Então, ó, campo da primeira, multiplicado por uma carga elétrica que eu vou colocar aqui nessa região do espaço, que eu vou chamar de Q2. Beson falou disso para vocês? Força elétrica, falou campo elétrico. Se falou, põe um S para mim no chat. Vamos lá, quero saber. Beson falou de campo elétrico? Beson não falou? Tá. Mas ele falou que tinha um campo elétrico. Beleza. Pode não ter falado da fórmula, mas ele falou do campo elétrico. Tá. Então, falou de outra forma, mas ele falou. Se a gente sabe que nessa região do espaço tem um campo elétrico, e que se eu colocar uma carga elétrica aqui, positiva tem repulsão, negativa tem atração. Isso significa que essa região aqui pode atrair ou repelir cargas elétricas, ok? Então, tem uma região ali no meu campo elétrico que eu estou dizendo, olha, que eu posso atrair, eu posso repelir cargas elétricas. Se colocar uma carga positiva, essa região aqui do espaço vai repelir, porque aqui tem campo. Se eu colocar uma carga negativa, essa região do espaço vai atrair, porque aqui tem um campo, tá? O que significa que essa região aqui do espaço tem o que nós chamamos em física de potencial elétrico. Eu posso atrair e eu posso repelir. Então, eu tenho um potencial, uma capacidade de atração e uma capacidade de repulsão. Isso aqui é uma região do espaço, que está a uma distância D. Tá, se eu pegar uma outra região aqui, vou pegar um outro ponto. Veja se o Beson falou disso para vocês. Pegando um outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto está mais longe. Mas esse ponto também tem campo elétrico lá. Mas como ele está mais longe, ele também pode atrair e também pode repelir. Porém, ele não tem a mesma capacidade que esse ponto que está em vermelho. Esse ponto que está em vermelho, ele tem uma capacidade maior, porque ele está mais perto da carga. O campo elétrico aqui é mais intenso. Esse outro ponto, ele está mais longe, mas ele também pode atrair e também pode repelir. Então, esse ponto aqui tem um outro potencial elétrico. O que significa que entre esses dois pontos, que eu falei aqui, um em azul e um em vermelho, entre esses dois, cada um tem um potencial elétrico, certo? Um tem um potencial maior, o outro tem um potencial menor. Então, aqui existe uma DDP.
uma diferença de potencial, que o Beson deve ter chamado de U. Não foi isso? Beson não chamou DDP de U? Diferença de potencial? Se eu tiver um outro ponto aqui, também em vermelho, numa distância também de 1, eu não consigo fazer com que uma carga saia daqui e venha para cá. Nem por atração e nem por repulsão. Se eu colocar uma carga elétrica aqui, nesse primeiro ponto, ela não se desloca para cá. Por que ela não se desloca para cá? Porque a distância que eu tenho da minha carga elétrica é a mesma. E para eu deslocar a minha carga elétrica espontaneamente, eu preciso estar com distâncias diferentes aqui, ó, de um ponto para o outro. Se eu tiver uma carga elétrica aqui positiva, aqui é uma região do espaço que tem um campo elétrico, tem um potencial 1. Aqui eu tenho uma outra distância, a distância 2, ó. Aqui eu tenho um novo potencial, um potencial 2. Então, entre 2 e 1, existe uma diferença de potencial. Tá? Se eu colocar uma carga elétrica positiva aqui, o que acontece com ela? Positivo com positivo se repele. A carga elétrica entra em movimento, porque existe uma diferença de potencial. E cargas elétricas em movimento geram o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, toda vez que eu tenho uma diferença de potencial, eu produzo uma corrente elétrica, porque eu coloco cargas elétricas em movimento. Beson falou disso para vocês? Não com essas palavras, provavelmente, mas ele falou disso. Sim ou não? Joia, eu já vi um S ali. Tá, se isso aqui for o vácuo, tudo bem, essa corrente elétrica vai caminhar livre, mas aí nós temos alguns materiais que não deixam esses elétrons, essas cargas elétricas percorrerem esse espaço livremente, e aí isso aqui não é tão diretamente proporcional assim, tem um resistor ali no meio do caminho, e aí o Beson foi para a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. E aí ele foi viajando aí no curso de eletricidade, certo? Se existe diferença de potencial, se existem pontos que têm potencial elétrico, pontos que têm capacidade de colocar cargas elétricas em movimento, existe, portanto, a energia potencial elétrica, tá? Que essa eu não vou falar para vocês, mas a gente sabe que ela existe. Por quê? Porque as cargas elétricas possuem campos elétricos e esses campos elétricos podem colocar cargas elétricas em movimento, ou aproximando, ou afastando, podem gerar correntes elétricas. Até aqui, tudo tranquilo? Então, nós já sabemos que não temos uma definição para energia, gente. Não temos. Mas nós sabemos como ela se manifesta. Nós sabemos que ela pode ser cinética e nós sabemos que ela pode ser potencial. A potencial pode ser gravitacional, pode ser elástica e pode ser elétrica. Eu vou falar agora da energia cinética. Depois, se vocês quiserem, eu deduzo mais para frente a equação da energia potencial elétrica para vocês. Mas eu acho que não é necessário eu fazer isso agora. A não ser que vocês precisem em eletricidade básica da dedução dela para alguma coisa, né? Mas vamos aqui na energia cinética. Lembrando que energia cinética é energia que está relacionada com movimento, tá? Vamos deduzir uma equação para ela. Eu sei que trabalho é força vezes deslocamento. E eu sei que toda vez que uma força produz um deslocamento, ela está colocando um objeto em movimento, então ela está variando a energia desse corpo. Eu tenho um corpo que está aqui, eu empurro ele com uma força F, ele se desloca. O que significa que ele tem movimento. Se ele tem movimento, ele tem energia cinética.
Então, vamos deduzir uma equação para energia cinética. Trabalho é força vezes deslocamento, trabalho é o mesmo que variação de energia. E essa energia que eu vou deduzir agora é a cinética. Então, eu estou escrevendo que variação de energia é força vezes deslocamento. Por quê? Porque trabalho é isto, né? Força vezes deslocamento. Estou igualando essas duas coisas. Eu estou falando em situações onde a força é constante. Força não muda com o passar do tempo. Se a força é constante, eu posso usar a lei de Newton. Massa vezes aceleração. Então, eu vou escrever que variação de energia é massa vezes aceleração vezes deslocamento. Então, só troquei o F por m vezes a, porque eu quero escrever uma expressão para calcular energia cinética. Eu quero uma maneira de quantificar energia cinética, tá? Nós já vimos uma expressão que aparece aceleração vezes deslocamento, mas não apareceu para nós escrito como A vezes D. Apareceu como A vezes delta S. Eu tenho uma expressão que aparece aceleração vezes deslocamento. Que expressão é essa? A equação de Torricelli. V igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Só que ao invés de escrever como A delta S, eu vou escrever, no lugar do delta S, a letra D, de deslocamento. E agora eu estou chamando de deslocamento de D. Vamos isolar esse A vezes D dessa expressão aqui do Torricelli, que era o meu A delta S. Eu vou pegar o V0, que é positivo, levar ele para o outro lado. Se ele é positivo, ele passa negativo. Lembrando que eu quero isolar o A vezes D. O 2 está multiplicando, eu levo ele para o outro lado, dividindo. Se ele está multiplicando, vou subir minha tela. Se ele está multiplicando, eu passo ele dividindo, eu fico com V quadrado, menos V0 ao quadrado, sobre 2. Isso é igual a A vezes D. Eu vou pegar isto aqui, que eu acabei de descobrir, e vou substituir aqui, ó. Então, eu vou ficar com variação de energia, estou copiando, ó, variação de energia é igual a massa, estou copiando. No lugar do A vezes D, eu estou colocando V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Vou pôr um parênteses. Eu troquei o A vezes D por todo esse termo que eu peguei lá no Torricelli. Lá no Torricelli, busquei isso aqui para mim. Vou distribuir a massa. Vamos distribuir a massa. Vamos ser bonzinhos aqui e distribuir a massa. Fazendo a distributiva da massa, então, a massa multiplica a velocidade final, a massa multiplica a velocidade inicial. Então, eu fico com massa, velocidade final ao quadrado, menos, estou distribuindo, massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Está tudo no mesmo denominador, só que eu vou escrever isso em duas parcelas. Isso é, minha primeira parcela vai ficar mv quadrado sobre 2. Minha segunda parcela, mv0 ao quadrado sobre 2. Continua tudo no mesmo denominador, ó. Continua tudo com 2 e 2. Se eu tirar o MMC aqui, ó, 2 e 2, eu volto no que eu tinha aqui em cima. Tá certo? Eu só escrevi isso matematicamente com parcelas. O símbolo delta, para nós, é variação. E variação é sempre o final menos o inicial. O que significa que se eu estou falando de variação de energia, isto aqui, para mim, vai ser uma energia final. E isto aqui vai ser uma energia que eu vou chamar de energia inicial. Como nessas parcelas aparece
para nós o termo velocidade, nós vamos chamar isso aqui de energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, trabalho é variação de energia, e eu deduzi para vocês, ou melhor, deduzi aqui com vocês, energia cinética. Como é que eu calculo energia cinética? mv² sobre 2. Se eu colocar aqui o V0, eu descobri a energia cinética inicial, ok? Se eu colocar aqui a velocidade final, eu descobri a energia cinética final. Se eu fizer a diferença entre as duas energias cinéticas, eu descobri o trabalho ou a variação de energia. Isto aqui, que eu acabei de deduzir para vocês, é válido apenas na física clássica, que é a física newtoniana, tá? Isso é aquela física que trabalha com corpos que não estão com velocidades altas. Para corpos com velocidades altas, essa energia cinética é calculada como mc², onde c é a velocidade da luz no vácuo. Isso é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E aí, essa física aqui, ó, que usa essa expressão, isso aqui não é física clássica. Isso aqui é o que nós chamamos de física moderna. Eu não vou deduzir essa expressão para vocês, tá bom? Por que eu não vou deduzir essa expressão para vocês? Porque eu não vou falar de física moderna agora, tá? Eu vou falar da física clássica. Eu estou ainda em leis de Newton. Algum dia você vai falar de física moderna para nós? Vou sim, não se preocupem, tá? Nós vamos ter algumas aulinhas aí de física moderna, ou dadas por mim, ou dadas por algum estagiário que trabalha comigo, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho de como é que se deduz essa expressão. Aí eu preciso trabalhar com teoria da relatividade. O que é uma velocidade muito alta, Glaucio? Uma velocidade muito alta é na ordem de grandeza de 10 à oitava. Tá? Isso que os físicos chamam de velocidade muito alta. Eu considero a velocidade do som uma velocidade alta, 340 metros por segundo, tá? Para mim, isso é uma velocidade altíssima, 340 metros por segundo. Mas quando comparada com a luz, 340 metros por segundo não é nada, gente, tá? Perto de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, a velocidade do som, quando comparada com a velocidade da luz, é uma velocidade baixa. Tá? Espero que vocês tenham conseguido copiar essa lousa. Compreensível o que eu falei até agora? Eu só falei teoria, 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 tá? Falei que energia não temos definição. Falei que existem vários nomes que a gente dá para energia, porém em física nós só temos duas formas de manifestação. Ou é cinética, que está relacionada com movimento, e aí aparece velocidades para nós na equação, ou ela é potencial, que pode vir a ser. E aí a energia potencial, ela ainda é classificada em gravitacional, potencial elástica e potencial elétrica. A elétrica é lá do cursinho de eletricidade do técnico de vocês, mas a cinética e a potencial são minhas. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido copiar até aqui. Eu vou parar a gravação, vou voltar aqui o compartilhamento de tela.